Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui no debate do Jogo Aberto, pessoal falando sobre a vitória do São Paulo ontem contra o Bahia, 3-0, um resultado muito importante, São Paulo se consolidando ali no G6, nessa briga aí por uma vaga na Libertadores. Créditos na descrição, deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. Todo mundo bem nessa terça-feira, quarta-feira, a terça-feira que foi boa e a quarta-feira melhor ainda, não é? Já com os resultados consolidados, por isso, debate! Oi, Chiquitito! Chico Garcia! Tá estranho, até o Alan Patrick deu entrevista. Que momento, hein? Tá estranho. Mas não deu moral ainda, né? Tá estranho. Não deu moral ainda. Tá demorando essa moral, hein? O Patrick deu. O Patrick deu, né? Deu moral. É. Mas que pressão, gente! Pressão na vida é pouca, né, Capelanes? Opa, sem Você dúvida. lida bem com a pressão, Eu Capela? lido bem com a pressão, tô preocupado com o Chico, viu? As pesquisas que você vem fazendo na internet. O negócio é complicado. As enquetes? É umas enquetes, Você é um fofoqueiro, sabia? Eu sou Fofoqueiro. Tá tudo certo, cada um na sua agora. Eu tô feliz. Imagina só. Que isso, gente? Imagina João Pedro Scarpi vencendo o mito, o ídolo da vida por 3-0 na casa adversária, hein, Scarpi? Rê, boa tarde pra você com os Boa meus amiguinhos. É sempre difícil enfrentar o Rogério Ceni, por isso essa música aqui de amor em relação ao Rogério Ceni. Para de ter inveja, Rô. Não, é muito amor eu com o Rogério Ceni. O Ronaldo tem inveja porque o Rogério Ceni é outro patamar, mas enfim. Mas o que importa é a vitória fora de casa, né? Mas Rogério, você mora no nosso coração, sempre. Ulisses, como foi sua terça-feira? Foi maravilhosa, muito treino, muito trabalho, graças a Deus. Depois de assistir o programa do Internacional aqui na TV Band. Programa do Inter, né? Hoje. E não tá merecendo? Posso terminar? Deixa eu molhar a palavra. Então Você tá vai. muito ansiosa. Eu sou. Merecido pela campanha que o meu Inter tá fazendo. Te amo, Inter. Eu sou o maior defensor do Inter do programa, o segundo maior. É, o maior não, calma, alto Me lá, coloquei no meu né? lugar. Terceiro. Porque hoje é o terceiro, concordo. Porque o grande de Porto Alegre é o Inter. Concordo. Eita! Dedê, e você, como São Paulino, já fez aquela história de super gêmeos ativados, cara? Não! Claro, todo mundo feliz! Eu vou falar pra você, o Rogério Ceni não consegue ganhar do São Paulo. Não consegue ganhar do São Paulo. Agora o Sgarbi tá estranho. O Sgarbi tá estranho. Por quê, Dedê? Porque ele tá com uma teoria aí que é, tipo, a culpa é minha. Falei, irmão, a culpa não é minha. Você não para de ser fofoqueiro. Depois eu te... Para de ser fofoqueiro. Tá bom, beleza, desculpa. Então quer dizer que temos a a... teoria da culpa é minha. Vamos descobrir Entendeu? qual é. Depois você vai explicar pro Esse público. moleque tá estranho, esse moleque. Não, mas a culpa é minha, a culpa é minha. É muita convivência com você, velho, Dedê. Meu Deus do céu. Não tem jeito. Agora, calma. Aí pintou o campeão. Mostra. Aí pintou o campeão. Mostra Aí, mais uma vez. Aí pintou o campeão. Pintou o campeão. Ronaldo Giovanelli. Já deu uma passadinha aqui no programa e agora inteiro até o final. Renata, nós temos que aqui escutar mais The Best for One, que é a senhorita. The Best for One. Porque o pessoal não está escutando, vocês têm que aprender. O Inter está jogando muita bola. E eu venho aqui, em primeira mão, pedir Bernabé na seleção brasileira. Não fui primeiro. Nossa, se fosse uma mulher, hein? Não foi Se primeiro. fosse eu que falasse isso, Meu tava Deus. cancelado eternamente. Se alguém falou primeiro por mim. Mas o Inter tá demais, hein, menino? Tá muita trairagem. Que é Inter, velho. Fica na tua. O Inter deu uma salvada em muita gente ontem, viu? Muita gente. Que trairagem. Você tá feliz? Eu tô. Então tá bom Eu tô pra feliz nós que, também. lembra que eu contei pra você que cada vitória eu vou comemorar como se fosse a última. É isso. Não é? Então tá tudo certo. Agora eu quero falar do São Paulo. Opa. E vou começar com o João Paulo Capelão. Vamos lá, tricolor. Porque muitas vezes você fez críticas ao São Paulo aqui no programa. Mas o São Paulo, neste momento, ele está quieto, discreto, porém vencedor. É verdade. De férias, né? De férias, né? Mas você acha que não vai direto pra Libertadores? Eu acho que vai, mas eu São tenho uma Paulo? questão para poder falar. Eu queria fazer uma referência que é a seguinte. Vamos supor que um ET esteja em Saturno e ele desceu pra Terra e viu o resultado de ontem. 3-0 pro São Paulo. Qual a primeira coisa que o ET vai falar? Ó, que vitória linda, maravilhosa. Foi o dedinho? O dedinho, né? Tem que ter dedinho assim. Imagina se o ET vê teu time jogando. Olha a rapidez, Imagina o falando em ET vai pra dedinho. Marte. Você imagina o ET vai pra Atlético Paranaense. Você imagina o ET vendo o Atlético Paranaense. Sabe o que o ET vai falar? Imagina o ET vendo o Atlético Paranaense. Você sabe o que o ET vai falar? Ele ia falar o quê, O irmão? ET, quer que eu
te falo que Não, ele mas fala. o ET se visse o Botafogo. Meu Deus! Ai, o ET não ia embora. Renata, se o ET vê o Atlético Paranaense jogar, sabe o que ele vai falar? O quê? Vai falar assim, ano que vem, Atletiba. É pra rima. Nossa, capelante. É no São Paulo o assunto, já migrou, você é o já culpado. migrou. Não, Deveria eu- ser Falando em diretor. culpa, né, Sgar? Não, mas, então, os caras não, mas o que- São Paulo ontem, se você for analisar, vamos pegar o recorte do jogo aqui, os primeiros 20 minutos, um verdadeiro amasso do Bahia. Não foi um amasso do Bahia? Teve mais domínio, pós de bola, criou oportunidades. O Rafael, pra mim, o primeiro tempo foi o melhor em campo, incontestável. A gente tá vendo aí as imagens. Cada defesa maravilhosa. Ele quase entregou a paçoca numa falta ensaiada, mas ele depois se redimiu. Mas o São Paulo, cara, o Bahia é grande. O São Paulo é gigante. O Bahia, eu não sei, o torcedor baiano vai ficar bravo comigo, tá? Não tem problema. O pessoal parece... Ninguém fica bravo. Não, mas podem ficar, não tem problema, tá tudo certo. O Bahia me dá a impressão que o torcedor criou uma expectativa que não existe. Sabe? Porque vem uma SAF, vem aí um investimento, vem aí uma expectativa, uma projeção, e o pessoal acha que a curto prazo você já vai brigar por títulos. Não é assim. Você tem relações meteóricas no futebol brasileiro que são cada vez mais raras. Vou dar um exemplo. Há 7 anos o Fortaleza ganhava a Série C do Campeonato Brasileiro e hoje é um postulante a título. Por mais que seja difícil, que o Botafogo está jogando demais, mas acho que o torcedor baiano, ele não está entendendo que é um processo a médio e longo prazo. E aí vai a minha crítica. Nada contra o Marcos Felipe, parabéns a ele, que depois deu a cara a tapa lá na zona mista, chamou a responsabilidade, pediu desculpa pelo erro, por mais um erro. Só que um time do tamanho do Bahia, que quer alguma coisa mais séria, gente, não dá para deixar de investir em goleiro e centroavante. E o Bahia, insistentemente, tem aí o rapaz que jogou no Grêmio, né? Teve alguns problemas aí, que não deu muito certo por lá, o goleiro reserva. Eu acho que o São Paulo, depois que encaixou a marcação, foi dominante, venceu, mas acho que o resultado justo era pelo menos o Bahia ter feito um gol, na minha modesta avaliação. Sgarbi, agora eu quero a sua avaliação Então, dessa beleza. vitória 3-0. 3-1, segundo o campeonato, 3-1. Exatamente, 3-1. Olha, Poderia ser 1x0 São Paulo. Poderia ser 1x0 São Paulo, o Bahia empatar seu outro Valeu, jogo, 3 a 1 entendeu? São O Bahia Paulo. fez por mesmo. Resultado justo. O resumo aqui, uma sublinhada então pra matar minha avaliação aqui, a Senhora. sublinhadinha aqui, bem Programa curtinha. São Paulo, Tô dando uma Capelani. ouriçada aqui, sublinhadinha. Você tem tomado remédio? O Bahia forçou tomar esses 3 gols, porque o Rogério depois escancarou o time. E o São Paulo, na minha Entendi. avaliação, não fez por merecer marcar 3. Mérito do Bahia, então. isso. Nossa, São não, Paulo tem mérito São Paulo nenhum. ganha fora de casa 3-0 e quem vê o Capela falar, pensa que o Bahia goleou outro color. Que absurdo, mas enfim. A partida começa muito boa pro Bahia, claro, nos primeiros 20 minutos, só que o São Paulo tem um bom goleiro, que no meu ponto de vista é um cara seguro pelo que fez na Copa do Brasil ano passado, na Supercopa esse ano, em jogos importantes esse ano, e aí com uma falha ou outra, o torcedor de São Paulo... mas Melhor o que o Rafael... Mito? Não, claro que não, mas é o melhor goleiro de São Paulo depois do Rogério Ceni, depois que veio o Rogério Ceni, e depois que o Rogério parou no caso. E é um bom goleiro. O goleiro de São Paulo tá lá para isso, e é um trabalho excelente do Rafael. Para mim, o melhor em campo ontem. Tem um ponto no São Paulo também, que a gente tem que chegar, Rê, que é sobre a zaga. Se tem um setor que o São Paulo não tem que se preocupar para a próxima temporada, sem falar de lateral, para mim tem que contratar um lateral esquerdo. Mas o Sabino, a volta por cima desse cara no São Paulo é impressionante. Porque teve aquele episódio lá de que ele não quis aquecer contra o Vasco, que o repórter falou, ele falou que não foi bem assim, enfim, e o torcedor ficou com o pé atrás. Mas é um cara que sempre que tem oportunidade, coloca a bola embaixo do braço e chama a responsabilidade nos jogos. Tá muito bem. Então, para mim, o São Paulo tem um bom time. Lógico que essa temporada é abaixo do que o torcedor esperava, que uma briga ali por título, chegando mais longe numa Copa do Brasil, numa Libertadores. Só que a saída direta na Libertadores, que para mim vai conseguir, porque a tendência é que vira um G5, G6 em vaga direta, é importante para o tricolor pro ano que vem, até para o planejamento. Então, para mim, vitória excelente do São Paulo. Tem que ter paciência com o Rogério Ceni. Não adianta o torcedor do Bahia achar que, meu Deus do céu, vai ser campeão do mundo. Eu discordo. Vamos continuar falando da vitória do São Paulo sobre o Bahia no papo, aquela resenha de sempre. Agora, o São Paulo, ninguém tá falando muito, mas é um time que vai brigar forte pela Libertadores diretamente. O São Paulo, o resultado foi mais dilatado, mais elástico do que mostrou o jogo. Obrigado, Chico. O Bahia... Você concordou Não, comigo. é que também não foi assim, tipo, o Bahia jogou muito. Não, o Bahia realmente começou melhor, o Rafael brilhou, mas o 3-0 ele acontece muito por conta de erros individuais do Bahia, né? O Marcos Felipe erra a reposição, aquela saída de bola ali, o Canu vai mole na jogada ali, daí a bola sobra pro Rato que faz o gol. Mas o São Paulo foi menos desistente no jogo de ontem do que nos últimos jogos. Contra o Criciúma eu fiquei envergonhado. Time displicente, errando passe, não queria ganhar do Criciúma, ganhou Aquela falha do Arboleda, né? E também, que ontem Pagou foi a luz. reserva. Empatou o jogo num golaço do Lisieiro, já no apagar das luzes. O Caleri, gente. O Caleri, assim, eu acho que ele sentiu muito, é uma sensação que eu tenho, a eliminação nas Copas.
porque ele tá... A sensação que eu tenho, ele Tá de férias. tá muito diferente do cara que a gente se acostumou a ver. Descansar um pouquinho mais só. Ou Posso então, só sei comparar lá. uma coisinha? Caleri no Brasileirão, 5 gols. Yuri Alberto, 9. Receba, Juvetrica! Começar a descansar. Teve gente destruindo o Roberto aqui. Mas posso trazer o Inter pro Mas tava debate? mal, hein? Não, mas vocês vão entender Depois por quê. falam que sou eu. Vocês vão entender por quê. O Inter conseguiu colocar na cabeça dos jogadores, seja o treinador, seja o D'Alessandro, seja o Paulo Paixão melhorando a questão física, de que o Inter ainda tinha um objetivo esse ano. O São Paulo, ele tá atrás desse objetivo, mas assim, tipo, Não quer. a expectativa era outra lá no início e tal. O Inter, Como é que você é? vê, tá bom, vamos lá pra Libertadores e tal. Porque, obviamente, o São Paulo tinha outra expectativa. O Inter, cara, você vê que tá jogando por um prato de comida em busca dessa vaga direta. O São Paulo vai conseguir a vaga direta pela posição de tabela. O G4 provavelmente vai virar G6. Mas, assim, em termos de desempenho, você vê que tem diferença. O Inter hoje joga focado no objetivo. O São Paulo tá indo. Eu tenho, sabe, eu tô com uma sensação de que o São Paulo tá um pouquinho abaixo do que poderia. Com 3-0 fora de casa? Ulisses, e qual que é a sua circunstâncias? sensação? A São sensação Paulo, é que- qual é a postura do São Paulo? A sensação, assim, eu fiquei muito triste com o São Paulo. Porque eu esperava o São Paulo ganhar um título esse ano expressivo nacional. Né, pelo que eu vi desde a chegada do início. Ganhou um título, né? Não, expressão nacional esse A ano. Supercopa, mas a grande Copa. A Supercopa do Brasil ela é especial. O ano é longo. E quem era o técnico? Carpini. Você tá satisfeito? Eu não. Com a Supercopa? Eu não tô. Ah, então tá. Então você entendeu o que eu disse. E não me borrifa, por favor. Me É respeita. melhor ganhar título do que não ganhar título. Vide experiência própria. Pra borrifar esse pedaço de baobá aqui também. Eu tinha certeza... Ô, Tripa, fica na tua. Que o São Paulo... No nosso Sport Center. O Edu tá com a gente? Edu, me conta, ontem o São Paulo venceu um placar importantíssimo contra o Bahia, mas que o Zubeldia falou até sobre uma certa taquicardia que o jogo apresentou para os treinadores. Tudo bem, Mari? Como é que você tá? Boa tarde aos comentaristas, ao Fã de Esportes. Quem acompanhou os primeiros 30 minutos de jogo jamais imaginaria que o São Paulo sairia da Fonte Nova com um placar de 3-0. Muito pelo contrário, acreditaria que se o São Paulo conseguisse o empate, já seria um ótimo resultado. Mas aí veio a falha do goleiro da equipe do Bahia, que proporcionou o primeiro gol do São Paulo do Luiz Gustavo. O São Paulo se reencontrou em campo e conseguiu um resultado, para mim, dos 7 jogos que faltavam com o de ontem, o mais fundamental, porque era o jogo de 6 pontos. Ele abriu 8 do Bahia, está em 6º lugar, está próximo do Flamengo, que joga hoje, mas se o Flamengo perder pontos hoje, já fica na alça de mira do São Paulo na próxima rodada, e está a 2 pontos do Internacional, que talvez seja a grande briga. E mais, como a gente tem certeza que será G6, isso pode aumentar, G7, 8 até 9, São Paulo, basicamente, com esse resultado, se não acontecer nenhuma tragédia até o final do ano nos últimos 6 jogos, perder 5, perder 4, empatar 2, o São Paulo garantiu com esse resultado ontem vaga, no mínimo, na fase preliminar da Libertadores. O Wellington Rato voltou a marcar depois de mais de um ano, seu último gol tinha sido na semifinal do ano passado, naquela vitória importante contra o Corinthians no Morumbi, e o Lucas Moura chegou a 9 gols no Campeonato Brasileiro. Esse ano vai provando que fez bem em permanecer no São Paulo. Do lado do Bahia, o time está a 8 pontos, mas como esse G vai aumentar, provavelmente, ainda briga assim muito pela vaga na Libertadores. Pode ser que seja na pré. Foi basicamente o que o Rogério Ceni disse ontem na entrevista. O Rogério, que agora tem 11 jogos sem vencer o São Paulo na carreira, 2 empates, 9 derrotas, 6,1 de aproveitamento. É uma história maluca essa do Rogério não conseguir vencer São Paulo e Flamengo como treinador. Então vamos acompanhar o Rogério falando do protesto que ele sofreu, um protesto criminoso antes da partida, e das chances do Bahia de levar o Bahia à Libertadores, e claro, o que o Zubeldia falou a respeito desta vitória maiúscula do São Paulo, que deixa a equipe numa situação muito confortável na tabela. Eu lamento o episódio e não vou tecer comentários sobre o episódio em si. Eu acho que o torcedor fica chateado, fica triste, ele vaia, porque o jogador ele acaba sentindo bastante durante o jogo. O meu propósito é ir para a Libertadores.
Eu acho que nós jamais nos contentamos e não podemos nos contentar. Eu sei que é um momento difícil, como você citou, uma campanha ruim nos últimos jogos, mas ainda é possível. Nós não podemos desistir disso. Não podemos. Para mim é um sonho que eu tenho de ver o Bahia jogar essa Copa Libertadores. E eu vou atrás até o último dia. Hoy fue un juego muy abierto. Sabíamos que iba a ser así. Creo que fue un buen juego para el espectador, más no para los entrenadores que sufrimos de taquicardia. Estoy muy contento por la actuación del equipo, que estoy muy contento porque pudimos darle una alegría a los torcedores que vinieron aquí. Estoy contento por los jugadores, por todo el staff, por todos los directivos, por todos los que trabajan día a día en São Paulo. Muito bem, Thaís Ubeldia, Rogério Ceni, 2 grandes personagens. O Bahia nas últimas 6 ganhou apenas uma, está caindo de produção. E o São Paulo reabre o Morumbi sábado, 21 horas, com gramado novo contra o Atlético Paranaense, que também não está numa situação muito boa na competição. Volto com você, Mário. Tá aí, galera, a repercussão da vitória do São Paulo ontem contra o Bahia. Conforme foi destacado aí pelo Eduardo Afonso, até os 30 minutos não estava sendo um jogo fácil para o São Paulo. Quem não assistiu o jogo, né, viu esse placar aí depois 3-0, pode até pensar, né, que foi um jogo muito fácil para o São Paulo, ou que o São Paulo jogou aquela grande partida, mas não foi bem assim. Até os 30 minutos, desculpa, o São Paulo estava com muitas dificuldades, mas aí num vacilo do goleiro do Bahia, o Marcos Felipe, o Luiz Gustavo abriu o placar, depois o São Paulo fez o 3-0, vitória importante, abre 8 pontos de vantagem para o Bahia, o São Paulo se consolidando no G6, lembrando que pode abrir um G6 aí, né, vagas diretas para a Libertadores, se o Flamengo, caso o Flamengo ganhe a Copa do Brasil, que está bem encaminhado, e o Botafogo conquiste a Libertadores. O Botafogo, eu acredito que seja o favorito para vencer a Libertadores, né? Vamos aguardar a sequência dos próximos jogos do São Paulo, que venceu, né, uma vitória muito importante. Esse jogo aí, né, que era fundamental vencer, confronto direto com o Bahia, já abriu, né, 8 pontos. Agora é focar na sequência dos próximos jogos. Deixa sua opinião aqui abaixo, o que você achou da partida, aquele like para estar fortalecendo. Créditos mais uma vez, Jogo Aberto e ESPN Brasil. Valeu, galera, e até a próxima.